Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu queria deixar aqui os nossos recados de sempre. Então, claro, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário e também, claro, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Agora, claro, o Clube FI com a presença aí do professor Arthur Vieira de Moraes, do Felipe Ribeiro, então sempre trazendo novidades aqui em termos de conteúdo para o nosso canal do YouTube e também acesse lá o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você encontra sempre uma infinidade de ferramentas, relatórios, conteúdos e carteiras recomendadas. E se você está começando agora nesse mercado, a gente tem lá na nossa área educacional sempre o nosso curso online de fundos imobiliários e logo mais também teremos novidades aí de diversos cursos que vocês vão poder participar. Bom, deixando aqui os nossos recados, então hoje eu converso pela primeira vez com o Vitor Duarte, que é diretor de investimentos da Suno Asset. Tudo certo aí, Vitor? Tudo bem, Thiago, obrigado pelo convite, é um prazer falar aqui para a sua audiência. Então tá certo, Vitor. Então a gente agradece aqui a tua primeira participação no nosso programa, a primeira participação aqui também da Suno Asset. E o tema principal, a gente vai falar do mercado aí de recebíveis imobiliários, principalmente do Suno Recebíveis, que negocia no mercado sob o código SNCI11. Tá? Mas, Vitor, como é a tua primeira participação aqui como padrão, até para que a nossa audiência conheça aí o seu gestor, a sua gestora, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência profissional, como é que foi a sua entrada aí dentro da Suno Asset. Legal, minha experiência começa em 2004, então eu vou tentar ser breve para a gente não levar toda a entrevista eu contando esses vários anos de mercado. Eu comecei em 2004 numa mesa de ações, então era brokeragem de ações, comprar e vender ações na B3, antigamente chamava Bovespa, nem BMF era, nem CETIP, eram empresas separadas, e depois eu tive... Enfim, eu passei grande parte ligado a ações, sócio de um agente autônomo depois, também com ações, e aí jamais indo para a distribuição de fundos, olhando também fundos de investimento, olhando o mercado de forma um pouco mais ampla para ter uma grade de produtos mais completa para atender os clientes. E aí, os últimos 7 anos da minha carreira, 8 anos agora já com 1 ano de Suno, 1 ano e meio de Suno, mais ligado a fundo de investimento, gestão de fundo de investimento. Então, eu era o responsável de 2015 até 2020, quando eu vim para a Suno montar a Asset, essa parte da Asset eu conto já também, eu era o responsável pela gestão dos fundos de investimento do Banestes, que é o Banco do Estado do Espírito Santo. Eu sou no interior do Espírito Santo, então a minha carreira, a maior parte eu fiz lá no Espírito Santo, e eu comecei a gerir esses fundos lá em 2015, 1.800 bi, e quando eu saí do Banestes em outubro de 2020, eu entreguei com 5.900 bilhões de reais, peguei um pouco mais de 10 fundos, entreguei com 17 fundos, um dos fundos que eu era o gestor era o Banestes Recebíveis Imobiliários, que é negociado sob o código de BCRI11, que é o BCRI11. Então, esse foi o fundo que começou em 2015, então desde do início, quando eu era o diretor da DTVM, depois eu virei o responsável pelos fundos, nessa virada que o Banestes Recebíveis também nasceu, e o fundo teve uma rentabilidade bastante interessante frente ao IFIX, frente aos pares, desde então. Então, a minha história se conecta com a Suno em 2020, no final de 2020, quando a Suno queria abrir uma gestora. E por que a Suno queria abrir uma gestora? Agora eu vou apresentar a Suno Asset como pessoa jurídica. Muita gente conhece a Suno Research, que é uma casa de análise que existe há 5 anos, e em 2020 a Suno ela já tinha uma audiência grande, já tinha um respaldo grande, um respeito grande, as pessoas eram muitas pessoas aderentes à filosofia de investimento da Suno, mas não tinham tempo de ficar lendo os relatórios, acompanhando, consumindo o conteúdo que a Suno gera e implementando nas próprias carteiras. Muita gente falava, Suno, toma conta do meu dinheiro, eu acredito na filosofia de investimento de vocês, poxa, acho que vocês são super competentes,
e eu não tenho tempo de tomar conta do meu dinheiro. Toma conta você do meu dinheiro. Só que uma research não pode tomar conta do dinheiro de ninguém, precisa ser uma gestora. Então a Suno, para atender essa demanda, que era cada vez maior, ela decidiu abrir uma gestora. Então eu vim para cá em outubro de 2020 e a gente colocou de pé em dezembro de 2020 uma gestora de recursos. Então, a gestora tem 2 negócios, que é a Suno Wealth Management, que é a gestão de riquezas, que a gente atende diretamente pessoas, e tem um ticket médio até baixo em comparação com as outras Wealth, mas assim, é uma régua elevada, né, R$1 milhão para abrir uma conta, então, para a maioria das pessoas ainda é inacessível, e para atender todo mundo, né, a gente pensou, poxa, a Suno Asset vai poder listar produtos em plataformas, listar fundos na B3, e aí todo mundo pode comprar uma cota, 2 cotas, 3 cotas, e aí a gente chega em todo mundo. Então, a Suno Asset veio para pegar toda a filosofia de investimentos, toda a inteligência de investimentos que é produzida na research, embalar isso em fundos. Então, a gente tem um fundo de ações que está em algumas plataformas, que reflete tudo que a Suno Research acredita, né, as melhores teses de ações estão ali no nosso Suno FICFIA. Né. A gente tem um fundo de fundos imobiliários, que é o SNFF, né, que tem grande parte da carteira, não é uma cópia, mas tem grande parte da carteira alocada em ativos recomendados pela Suno Research, lá uma carteira assinada pelo professor Baroni. Então, tem também alguns produtos, alguns fundos que não são, fundos que vieram ao mercado numa oferta 476 para profissional, fundos que a gente faz umas arbitragens. Temos ali um percentual de liberdade, mas a maior parte da carteira, ela tem uma alocação naquilo que a Suno Research acredita ser os melhores fundos imobiliários disponíveis na B3. Né? E essa parte de crédito é uma parte que a Research não cobre crédito, mas vem do track record das pessoas que estão na Suno Asset, né? Que eu trago esse track record de alguns anos gerindo diversos, né? Então eu tenho experiência de gerir fundos com crédito imobiliário, desde crédito estruturado, securitizado, CRI, CRA, FDIC, letras financeiras dos bancos e debêntures de empresas. Então eu trago essa experiência de gestão de um portfólio de crédito. Né? No nosso time a gente foi contratando pessoas que também tinham uma experiência já com crédito, principalmente crédito estruturado. Vou citar uma pessoa só aqui, que é a Amanda. Né? A Amanda, ela trabalhou dentro de securitizadora, ela conhece um CRI desde que ainda é um papel em uma caneta, assim, até transformar aquela série de recebíveis, né, num ativo securitizado, né? Ela viu nascer muitos CRIs, depois ela trabalhou em outras gestoras, focada também em crédito estruturado, e a gente teve a felicidade de trazê-la também para compor esse time de crédito. Então, essa é a Suno Asset, assim, é a gestora que vai entregar no formato de cota de fundo toda a filosofia que a Suno Research já vem trabalhando há muito mais tempo. E, Vitor, até para as pessoas entenderem, né, muitos ainda não conhecem até essa questão, que é uma própria normativa aí do mercado, né, de CVM, por exemplo, que existe essa, como acontece em corretoras que também tem suas áreas de análise e gestão, quer dizer, você comentou aqui, também deixo o meu abraço aqui para o professor Baroni, né, também toda a equipe aí de fundos imobiliários, também o próprio Thiago Reis, né, que são figuras bastante conhecidas aí no nosso mercado, mas existe então essa segregação de operações, né, quer dizer, as equipes são separadas, segregadas, o que é a Suno Research e o que é a Suno Asset, correto? Correto. A gente tem os nossos processos aqui, do fundo de crédito não, né, porque não tem nenhuma conexão, mas do fundo de fundos e do fundo de ações, o nosso processo de investimento começa onde termina o processo de análise da research. Então, a partir do momento que eles publicam uma revisão de um relatório, publicam a recomendação de uma empresa, começa ali o nosso trabalho. Então, você não vai ver a Suno Asset comprar um papel e a research recomendar ele para o público, né? Porque isso seria um conflito Sim. de interesses muito grande, e é um tipo de erro muito infantil e seria facilmente detectado, porque as carteiras sobem para a CVM, os relatórios são publicados, então é só você pegar a data, é um negócio muito bobo de pegar, né? Então a gente, para não cometer esse tipo de erro, a gente espera, em ações especialmente, a gente espera o relatório ficar pronto e publicado, né? Aqui a gente nem sabe quais são as empresas que serão eventualmente publicadas, a gente espera
tudo ficar pronto, aí tornou-se público. Por exemplo, vem uma recomendação de uma empresa nova, e a Research recomenda a compra. A partir daquele relatório, a gente vai aprofundar a tese, a gente vai sentar com o analista, vai questionar ele, vai falar, cara, mas por que você não viu esse risco? Que aquele risco? Aquele... Nosso papel aqui é bater. Ele fala que o papel é bom, a gente bate, até ver se o papel parou de pé, porque a tese é forte, né? Vou dar um exemplo aqui, a gente já falou várias vezes aqui que a gente gosta de Banco do Brasil, né? É uma empresa que está barata e tal, e aí a gente fica lá. Mas interferência do governo? Não, e se entrar um governo e mandar dar crédito barato? E se a eficiência assim? E não sei o que, a gente vai batendo, e aí o analista ele vai defendendo, cara, tem governança, o Banco do Brasil tem comitê para tudo, o Banco do Brasil já sobreviveu a vários tipos de governo, hoje tem a lei das estatais 13.033, que a responsabilidade dos administradores é muito maior, isso, aquilo. Desde que essa lei saiu, você vê um número menor de problemas e etc e tal, e cara, e tá 4 vezes lucro. Então, assim, tá ridiculamente barato, mesmo que o banco seja 10% menos eficiente, sei lá, do que um Itaú, ele, vai dar dinheiro pra caramba. Então, realmente, essa tese é boa e tal, bota no FIA. Então, a gente pega as melhores teses da Research. Isso vale também para fundos imobiliários. O Baroni vai lá e fala assim, esse papel aqui é bom. A gente fala, Baroni, por que esse papel é bom? Olha o risco disso aqui, e a vacância aqui? E se esse gestor fizer isso? E se a gente bate, parou de pé? Realmente, essa relação risco-retorno realmente está muito boa, vamos botar no fundo. Então, é assim que funciona o trabalho da Research e da Asset, né? Não são misturados, né? Tem uma ordem, começa lá e termina aqui e tal, para poder a gente não ter nenhum tipo de problema com o regulador, porque a CVM ela está sempre muito atenta a essas relações e tem mesmo que estar para garantir que as relações de mercado sejam equilibradas. E, Vitor, tem um tema também que está bem recorrente e até a gente debateu aqui no Clube FI, né, principalmente no nosso portal de notícias, né, o Clube FI News, esse processo de consolidação aí do mercado de fundos imobiliários, seja entre fundos aí e também gestoras, né, então esses últimos dias a gente teve até um anúncio aí de uma associação aí entre 2 players importantes do nosso mercado, e eu queria saber a tua opinião, né, desse processo de consolidação desse nosso mercado, até porque o Grupo Suno também foi envolvido, né, num processo desse recentemente, porque a Suno, o Grupo Suno, né, incluindo aí a Suno Asset, agora foram em parte adquiridas pela XP, né, talvez o maior player do mercado hoje financeiro, um dos maiores. Queria que você falasse um pouco desse processo de consolidação, o caso aí da Suno XP, e como é que consegue manter, então, essa independência que a gente, enfim, que os cotistas até então tinham, né, realmente como o Suno ainda sem se associar aí com o Grupo XP. Legal, vou falar do caso específico e depois eu abro, tá? Vou falar de Suno e depois eu abro. A XP, ela se interessou no modelo de negócios da Suno, talvez como o Itaú tenha se interessado no modelo de negócios da XP há, sei lá, 5, 6 anos atrás, não lembro exatamente quando foi, ou talvez há quase 10 anos atrás, não sei quanto tempo tem isso. E aí, o Itaú ele fez um investimento na XP de um montante muito alto, inclusive, né? Chegou a comprar quase 49%, ainda tinha opção de mais um adicional e tal, só não comprou de fato porque o Banco Central não deixou. E aí o que aconteceu? O Itaú ele melhorou alguns pontos de governança na XP e isso permitiu que a XP crescesse muito. O Itaú investiu na XP, ela valia 12 bilhões de reais, e a XP já chegou a valer, agora caiu e tal, porque todas as ações de tech e tal, lá na Nasdaq, que é onde a XP é listada, caíram bastante, mas já chegou a valer 120 bilhões de reais. Então o Itaú fez 10 vezes dinheiro. O Itaú comprou por 6 bi metade, esse 6 bi chegou a valer 60 bi. Ele, inclusive, fez um spin-off, entregou para os acionistas, né, o XPBR31, na mão dos acionistas, foi lá e comprou mais um pedaço e tal. Então o Itaú ganhou dinheiro pra caramba, e durante todo esse período o Itaú e a XP eles permaneceram como concorrentes. O Itaú não alterou o modelo de negócios da XP,
ele deu mais robustez, ele acelerou todo o potencial que a XP tinha e ele fortaleceu a governança, principalmente, né? Um movimento muito parecido é a XP com a Suno, só que com percentual menor. A XP não comprou aqui, a gente não divulgou exatamente o percentual, mas a XP comprou uma participação minoritária e ela não tem uma opção de comprar mais. Então, a participação na XP é minoritária, o controle da Suno é do Thiago Reis, que é o fundador, mais os partners. O Thiago mais os partners tem o controle da Suno, do grupo Suno, que é Suno Gestora, Suno Asset, notícias, todo nossos ativos de mídia e etc. Então, e qual é a cabeça da XP? Se a XP tivesse comprado para a gente virar a bandeira XP, ela teria que ter comprado o controle. E se ela tivesse comprado isso, a Suno não poderia desenvolver todo o potencial que a gente tem e a XP fazer 10 vezes dinheiro, né? Ou 10, ou 20, ou 30 vezes dinheiro. O que é fazer 10 vezes dinheiro? As pessoas... o Itaú comprou, botou 6 bilhões em metade da XP, e essa metade da XP passou a valer 60. É você investir 6 e tirar 60. Né? E a gente não está falando de 6 reais, 60 reais, a gente está falando de bilhões de reais, né? De uma grana elevada. Então, a cabeça da XP, eu vou investir nesse negócio da Suno, que é um modelo diferente da XP. Então, a gente tem uma atuação, principalmente a nossa asset, tem uma atuação diferente do modelo da XP. Então, é uma forma da XP, eu vou me beneficiar economicamente de parte do sucesso desse cara que faz um modelo diferente. Então, ele não comprou para mudar o modelo, ele comprou para fortalecer, expandir e permitir que a gente crescesse numa velocidade maior para ele ganhar dinheiro. Então, foi um investimento feito para obter retorno. E se ele estragar a nossa independência, ele rasga o ativo e joga tudo fora. Então, a nossa independência é um ativo dele. Assim, é um ativo dele, meu, que sou partner, do Thiago, que é o fundador, é um ativo de quem está aqui, de quem trabalha aqui, e a gente tem um partnership, então as pessoas aqui sonham em ser sócios. E a cada ano, mais pessoas vão virando sócios, tá? Aqui na Suno. Então, o ativo justamente esse ativo de forma independente vale muito. Ele de forma não independente vale pouco, né? Por isso que a gente continua atuando de forma independente. Uma prova disso é que nas nossas ofertas aqui a gente tem feito continua fazendo no mesmo padrão que a gente tinha antes, que é padrão Suno, direto pro cotista, sem adição de custo adicional e nem nada, tá? Então, acho que a transação da XP com a Suno né, levantou a observação, chamou a atenção de algumas pessoas, mas eu acho que o que a gente fez desde então, já tem 6 meses esse deal, o que a gente fez desde então deixou claro que a gente está andando com as nossas pernas. O que a XP ajuda muito a gente aqui, tá? Eles têm 2 assentos no conselho de administração, então eles nos ajudam na governança, nos ajudam na mitigação de riscos, eles nos ajudam nos processos, então para que o nosso compliance fique cada vez mais robusto, porque eles já são uma empresa mais antiga, mais experiente, então isso sim, eles ajudam bastante a gente, tá? E aí, deixa eu tomar uma água para falar de consolidação do mercado de maneira geral. Sim, sim. A ideia é ver como é que é a tua visão aí em relação a se isso, por exemplo, é algo que é uma fase, principalmente vinculada a essa questão dos juros, ou se isso é uma coisa que vai prevalecer daqui para frente. Eu acho que os juros ajudam a acelerar, mas eu vou te mostrar que é uma tendência natural. Todos os mercados, eles se consolidam. Quem é um pouco mais velho lembra quantos bancos o Brasil tinha. O Brasil tinha muitos bancos. Cada estado tinha um banco. Eram 27 bancos estaduais. Hoje só tem 5. Né? Tem um na região sul, na região sudeste, um no norte, um no nordeste, um no centro-oeste. Só. E mesmo os bancos privados foram acabando e hoje a gente tem 4 bancos. 4, 5, 6, se você for puxando um pouquinho mais, não vão dar 10 bancos. Então, todo o mercado ele se consolida. E no mercado de fundos imobiliários é só a gente olhar para os Estados Unidos. Então, os REITs, que é o nosso primo, né, é o fundo imobiliário dos americanos. Desculpa. Peraí. A garganta começou
Olhando para os Estados Unidos, você pode notar que os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, eles têm mais ou menos 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, né, de patrimônio líquido, e eles são alavancados. Então, assim, isso é só o patrimônio líquido. E tem lá 200 REITs. Na B3 a gente tem quase 400 fundos, o dobro. Só que a gente não tem nem perto de 1 trilhão de dólares, a gente tem 150 bi de reais. Entendeu? E male ainda, se você, né? Então, o nosso mercado, ele é muito pulverizado, tem um monte de fundo de 100, 200 milhões de reais, 300 milhões de reais, que não tem liquidez nenhuma, tá? Não tem liquidez, acaba ficando concentrado, porque 100 milhões de reais uma pessoa física fala assim, poxa, se eu ganhar na Mega Sena 100 milhões, eu fico feliz. Cara, talvez para uma pessoa física 100 milhões é dinheiro, mas para um fundo não é. É pouco dinheiro, 100 milhões de reais. Você vai comprar 3, 4 ativos, pronto. Acabou o dinheiro. Então, e você acaba ficando concentrado. Né? Você acaba ficando concentrado, sem liquidez, e você tem que ter um time de gestão para tomar conta desse negócio que tomaria conta de 500 milhões de reais tranquilamente. Um time que toma conta de 100 milhões tomaria conta de 500 milhões de reais tranquilamente. Então, é natural uma consolidação. O que a Selic veio? A Selic, eu brinco, desculpa. Eu brinco que a Selic é o Capitão Nascimento naquele filme do Tropa de Elite. Numa cena em que tinha uma guarnição da Polícia Militar no pé do morro, e eles estavam combinando, quem vai subir aqui, vai subir aqui, não, vou subir por aqui, vou subir por lá. Aí chegou o BOP, e o Capitão Nascimento, com a arma aqui, botou o dedo, falou, não vai subir ninguém, fica todo mundo quietinho aí. A Selic é o Capitão Nascimento, estava todo mundo fazendo follow-on, subindo o patrimônio, subindo o patrimônio. A Selic falou assim, não vai subir ninguém. Né? Parou, ninguém mais fez sua oferta, ninguém mais assim, o BTLG fez uma ofertinha, os fundos de CRI são outro bicho. Assim, os fundos de tijolo pararam de fazer oferta, não tem, esquece de fazer oferta. Está fazendo oferta, quem está com dívida e precisa fazer oferta porque senão vai ter um problema de fluxo de caixa muito sério. Então, só está fazendo oferta muito pontualmente, né? Ninguém está fazendo oferta para crescer. Quando todo mundo está crescendo, olhar o vizinho dá trabalho. Então, cada um se preocupa com o seu e vai crescendo. Quando para de crescer, você começa a olhar para o lado, começa a olhar para o outro, você começa a olhar o vizinho. Então, a gente acredita que isso já começou. Não é um player só que está fazendo. Então, vários players estão fazendo. Quem tem condição de se colocar como consolidador vai se colocar, e quem não tem vai ficar na posição de consolidado. Esse mercado se consolidando, às vezes de forma amigável, às vezes de forma não amigável, desgasta bastante. É caro isso, é bem desgastante. Mas, no final, a gente vai ver fundos maiores, mais diversificados, com menor custo e com maior liquidez. O investidor ganha muito com isso. Né? Alguns gestores vão perder, outros gestores vão ter uma relação desgastada com outros. Isso acontece, é da vida, mas no final o investidor vai ter fundos melhores. Né? Fundos, como eu disse, maiores, mais diversificados, com menor custo e mais líquidos. Então, isso que já aconteceu em outras indústrias deve acontecer e deve acelerar em 2022 com fundos imobiliários na B3. Essa é a visão que a gente tem e a gente, quando conversa com o mercado, é uma coisa quase que unânime. Assim, eu não vi ninguém do mercado falar que não vai consolidar, entendeu? Vou fazer uma pergunta aqui, você falou, né, dos dois lados aí, né, o consolidador e o consolidado, e a Sunoast, como é que fica aí nessa relação? Olha, aí? Todo mundo tem o risco de ser consolidado, né? Basta os cotistas se reunirem e votarem para a troca da gestão, para a incorporação de um fundo aqui e colar. A gente tem sido procurado por alguns cotistas e a gente tem se colocado na posição, tem ofertado os nossos serviços ao grupo de cotistas. Então, a gente está numa posição nos movimentos de MGLG, a BMLC, né, que são dois fundos que já
chamaram assembleia, a gente está numa posição de consolidador, porque o mercado tem visto na gente um player que traz mais liquidez, traz mais comunicação, traz mais informação, mais transparência, e isso acaba trazendo duas coisas, mais liquidez e diminui o prêmio. Se você olhar os nossos fundos contra os fundos concorrentes, a gente tem ou um prêmio maior ou uma liquidez maior, normalmente a gente tem custo menor, então a gente tem mostrado uma eficiência, e isso traz retorno de alguma forma para o cotista. Então ele está favorável aqui, né? A gente recebe muita gente que quer trazer fundo, eu tenho tanto por cento daquele fundo, vão trazer, às vezes é um fundo ruim, eu falo, não, deixa quieto, fica lá. A maioria a gente nem quer, porque às vezes são problemas que a gente não vai conseguir endereçar tão facilmente, mas alguns outros fundos a gente, até às vezes por relação passada com aquele fundo, a gente tenta dissuadir, não, deixa quieto e tal, mas tem movimentos que às vezes atropelam isso, e mesmo a gente achando que vai ter um custo de relacionamento caro, às vezes os cotistas eles se manifestam, a gente não tem nem como segurar. E, Vitor, entrando agora no Suno Recebíveis, como você falou, a gente tem muitos fundos listados e recebíveis em especial também, né? O mercado expandiu muito para esse lado, para esse segmento, por motivos óbvios, né? E como é que então a gente pode classificar, enquadrar o Suno Recebíveis, o que ele pode trazer de diferente aí do que tem no mercado, e aquela pergunta que todo investidor quer saber, né? Eu sei que muitos gestores não gostam muito dessa classificação, mas seria mais, ele pode ser considerado um high yield ou um high grade, né? Não, dá para carimbar, sem problema nenhum, tá? Eu vou responder e vou dizer por que o posicionamento dele é esse. Ele é um middle risk, tá? Ele é um fundo que não vai ter riscos de high yield, né? Mas também não faz sentido ele ter só aqueles papeizinhos high grade sem graça. Então, ele é um fundo para ter uma carteira muito diversificada, de maneira geral, diversificada entre fatores de risco, diversificada entre indexadores, em que pese o IPCA ser mais relevante na carteira, mas a gente quer também ter outros indexadores, diversificado geograficamente, né, diversificado entre setores, incorporação, a gente tem uma boa parte aqui que financia energia, a gente tenta comprar build-to-suits de empresas, não comprar o equity, né, financiar quem vai fazer e estar mais exposto a empresas de outros setores, para poder não ter um risco concentrado em um único segmento da economia. Por exemplo, eu vou financiar só a incorporação, só fazer obra, né? Aí, juros, por exemplo, está subindo agora, aí as pessoas vão ficar com menos capacidade de tomar crédito, o apetite por apartamentos pode diminuir, etc. e tal. E aí você está só naquele tema, né? Então, se você pode financiar a construção de um galpão logístico, você pode financiar outros, claro que sempre com imóveis, mas que dependam de outros segmentos da economia, é melhor. Se você, por exemplo, financia um loteamento num estado, numa região que é muito forte no agro, então a renda das pessoas depende bastante do agro, então você não está dependendo do mercado de incorporação vertical em São Paulo só, por exemplo, né? Essa diversificação. E por que isso? Aqui na Suno, a gente acredita que o investidor, ele é uma pessoa ocupada. O cara que ganha dinheiro, ele é ocupado. Porque se ele fosse desocupado, ele não ganhava dinheiro. Então, se ele está ocupado sendo profissional liberal qualquer, né, um médico, um advogado, um engenheiro, um vendedor, uma profissão, um cara de TI, né, um cara que fica programando o dia inteiro, ele é uma pessoa ocupada. Uma pessoa que tem mais o que fazer. E quando chega em casa, o cara quer curtir a família, o cara que tem um hobby para fazer, tem alguma coisa. Então, por mais que tenham pessoas que gostam de ler sobre investimentos e pesquisar e tudo mais, é um pedaço do público, né? As pessoas que precisam investir é uma fatia maior. E às vezes as pessoas não querem ficar, agora eu tenho que saber o seguinte, eu vou comprar um fundo que é só IGPM? Não, é a hora de ir para o índice de preço? Não, agora é CDI. Não, agora é momento de você ir para o high grade.
Não, agora é high yield. Agora... Então, a gente acha que ter que escolher esse monte de coisa é uma complexidade a mais para as pessoas e a gente queria reduzir isso. Então, a nossa ideia é ter um único fundo de CRI. Né? Se, eventualmente, no movimento de consolidação, vier 2, 3 fundos de CRI, em algum momento a gente vai colocar eles na mesma condição de pressão e temperatura e vai propor uma incorporação. Porque a gente acredita em um único fundo de CRI, para ele ter vários papéis, muito diversificado. Um fundo com 100 ativos, ele vai ter 1% do PL em cada ativo, se for equally weighted, né? Não, é difícil fazer isso, mas cada papel vai ter 1%. Se você tiver um problema de atraso num papel, um cara não paga, vai, executa, demora, você tem um pedacinho muito pequeno do fundo que você está resolvendo um problema, você não toma uma pancada de 10% do PL do fundo, né? E tem fundo pequeno aí que ele tem 4 CRIs do mesmo devedor. Ele tem um CRI 1, CRI 2, CRI 3, CRI 4. Ah, não, eu estou enquadrado porque cada um tem menos de 10%. Meu amigo, se você tomar um calor ali, você vai ter problema com 40% da carteira. E não com 10, com 10. O problema, ele está concentrado ali. Esse tipo de coisa a gente não quer de jeito nenhum. A gente não tem essa cabeça de concentrar. Não. A gente tem a cabeça de diversificar. Eventualmente você vai fazendo operações maiores, porque o fundo está crescendo, o fundo está ganhando patrimônio, você vai fazendo operações maiores. Você vai fazer operações de 5 milhões, daqui a pouco 10, depois 15, depois 20. Você vai crescendo as operações, mas com a cabeça de diversificar. O PL está crescendo, você faz uma compra grande, depois você vai vendendo um pouco no secundário, você vai equilibrando essa carteira. Então, esse fundo, ele é para ser, se a pessoa quiser, um único fundo de CRI que a pessoa vai ter. Ah, eu só quero ter um fundo de CRI, é esse. Ah, eu só quero ter um FOF, é o SNFF. Ah, eu só quero ter um fundo de tijolo, é o nosso SNRI, que se os cotistas aprovarem, né, a propósito que o BMLC vire o SNRI, ele vai consolidando outras estratégias de tijolo. Então lá vai ter logística, lá vai ter escritórios, lá vai ter loja, renda urbana, por que não? Malls, né? Vai ter coisas em São Paulo, coisas fora de São Paulo. Então, a gente acredita que cada mandato tenha que ser grande, né, e diversificado. Então, um fundo de tijolo grande e diversificado. Um fundo de CRI grande e diversificado. O FOF não precisa ser tão grande, porque o FOF é muito grande. A gente acha que um FOF, por exemplo, hoje, de R$1 bilhão seria o máximo, porque mais do que isso, você não tem... você fica grande demais no mercado, e quando você vai se mexer, você mexe o mercado, sabe? No limite, você vira o índice. Então, para onde você vai, você acaba virando o índice, né? O mercado teria que crescer muito aí, né, em patrimônio e liquidez para poder ter um patrimônio maior de um FOF, né? Então, o nosso FOF a gente tem na cabeça, desde que a gente lançou, que a gente não vai ser mais de 1% da indústria. Então, a indústria hoje é 120, 130, 150 bi, então a gente não vai ser mais que 1 bi, 1 bi 200, 1 bi e meio. Não mais, não pode, não mais. Ah, mas tem alguns concorrentes que têm FOF de 2 bi, de 3... Tudo bem. Eu não quero um FOF desse tamanho. Ponto. Eu respeito quem queira, mas eu prefiro não ter, porque eu gostaria de ter um pouco mais de flexibilidade. Os fundos de CRI, os fundos de tijolo, pode ter 10 bi, não tem problema. Né? O FOF não. O FOF um pouco menos. E, Vitor, lendo o relatório de vocês, queria que você explicasse você até abordou um tema que é importante, né, num fundo de recebível, que é a questão do risco, né? Toda essa avaliação, e vocês têm uma metodologia que é baseada no 5C do crédito, né, que vocês colocam no relatório de vocês. Isso é um modelo proprietário de rating de vocês, e como é que funciona esse 5C? O modelo de rating é proprietário, mas os 5Cs não fomos nós que inventamos, né? Então, só para todo mundo saber, né? Quando você está analisando um crédito, você tem que olhar 5 aspectos, né? Que são os 5Cs do crédito, né? Que é caráter, condição, capacidade, capital e colateral, tá? Não vou entrar em cada um aqui, porque senão a gente levaria muito tempo, mas a gente pesa cada um desses. Tem 3 tipos de contrato. Tem aquele risco que é corporativo, por exemplo, a gente compra um CRI que tem dentro uma debênture da MRV, classicamente um CRI-benture, né? Um CRI com risco corporativo MRV. Então, o balanço, o capital, é o mais importante aqui nessa análise, e o caráter também, né? Porque é o ponto mais importante. Você está emprestando para uma empresa, ela é binária, ela paga ou ela não paga, né? Quando você tem um outro tipo de perfil de CRI, que é o contratual, por exemplo, o cara fez um loteamento, vendeu e as pessoas estão pagando. Foram 200 lotes, então tem 200 pessoas pagando ali.
Você não vai analisar balanço da loteadora, porque já está vendido, já está pronto, TVO, termo de verificação de obra, já está entregue, está tudo certo ali. Você tem que olhar o quê? Aquela carteira, né? Qual é o colateral, né? A sobrecolaterização ali, quanto de gordura tem, quanto de inadimplência aquela carteira suporta, o histórico de pagamento daquela carteira. Então, para cada tipo de crédito, você vai pesar mais ou menos cada um dos 5 Cs. Então, aí sim, esse modelo é proprietário. A gente pesa, ó, nota de 0 a 5 para cada um dos critérios, e aí a gente coloca ali para poder tirar o viés, né? Para poder dizer, não, tal cara faz loteamento bonito e tal. A gente coloca um número ali porque a gente pega a subjetividade e torna um número objetivo. A nota deu 3,5. Aí esse cara vai ser um A4, por exemplo, né? Ou A3 aqui, não estou com a tabela na frente aqui de cabeça, não estou lembrando, mas ele vai de A1 até A7. Né? Essas são as notas que a gente aceita colocar. Se ele tomar uma nota B, ele está fora. A gente não compra ativo que tire nota B. Né? Ele tem ali uma escala, A1 é o mais seguro, a gente pode ir até 10% do fundo. Né? Aí A2, desculpa, A2, vou tomar um pouco mais de água. Tranquilo. A2 é o segundo nível, ele pode ir até, por exemplo, 8% do PL do fundo, ou 7,5%. Depois 5,5%, 5, 3, 2,5%. Então, tem uma escala que nos orienta ao tamanho do risco que a gente pode comprar em cada uma das operações. Então, esse modelo ele é proprietário, considerando o 5C de crédito que não é proprietário, que é um conceito amplamente usado para quem analisa e gere ativos de crédito, e esses ratings eles vão sendo revisados. Então, alguém que era A2 pode ir para A3, com piora nas condições, com aumento na inadimplência, ou pode ir para 1, com melhora nas condições, melhora na... Né? No final do CRI, aquela gordurazinha que era de um saldo devedor assim, no final do CRI aquela gordura tá gigante. Então, aquele cara que era A5, talvez ele tá lá no A2 já. Né? E é um processo interno de vocês que existe um comitê de investimentos com mais pessoas? Sim, a gente roda essa análise e a gente discute em comitê de investimentos. Todo o time de crédito participa também gente do compliance, e também gente da área de investimentos líquidos, porque, por exemplo, eu tenho MRV aqui, né? Mas poderia citar, sei lá, um fundo, um CRI, que está financiando uma usina de geração de energia fotovoltaica que vai vender para Ipiranga, né? Então eu vou ver lá, o GPA3 é ação listada, tá? Então eu chamo o cara de líquidos para dar uma olhada na operação, que é sempre bom que ele olha com outro viés, né? Quem está muito dentro do crédito olha ali com aquelas métricas, mas num comitê quanto mais plural for o conhecimento das pessoas, mais você se cerca de coisas diferentes que você não estava vendo, né? Que não foram pegas ali naquele filtro inicial. E, Vitor, principalmente para quem aqui está assistindo que não é cotista do fundo, como é que está a carteira atualmente, essa divisão entre segmentos, indexador, regiões? Olha, a nossa carteira ela é bastante dinâmica, então eu vou responder, mas eu vou convidar as pessoas a acessarem o nosso relatório gerencial. É um relatório gerencial interativo, você consegue ir clicando e buscando as regiões, quanto de GPM a gente tem, quanto de IPCA, quanto de CDI, qual região, o que a gente tem de pulverizado, contratual, além do pulverizado e do corporativo, tem aquele que é o contratual. Vou dar um exemplo de contratual. Você constrói um galpão para a Ambev tem um contrato de 15 anos, então eu posso fazer um CRI para você fazer um retrofit, fazer uma obra lá, e o contrato da Ambev passa a ser, o fluxo de recebíveis ali da Ambev passa a ser da securitizadora e dos crisistas, dos titulares dos CRIs, então é um risco contratual, por exemplo. Então, a gente vai diversificando isso, e tem um mapa do Brasil no nosso relatório, que você vai clicando, você vai vendo as bolinhas ali, bolas menores é porque a operação é menor, bolas maiores porque o volume é maior, então está diversificado no Brasil todo, tá? A gente é agnóstico em relação a isso, assim, a gente não tem nenhuma preferência ou nenhum preconceito em relação
a nenhum tipo de segmento ou região do país. É claro que alguns segmentos eles têm alguns problemas crônicos, então para você entrar nesse segmento, esse problema tem que estar mitigado, né? Por exemplo, a gente tem lá um hospital, né? Alguém pode botar a mão na cabeça e falar, meu Deus, você financiou um hospital? Sim, eu financiei um hospital em Belo Horizonte, que é uma parceria público-privada, e para essa parceria público-privada existe um FGP, um Fundo Garantidor de Parcerias, e dentro desse FGP passa as contas de água e esgoto da Copasa, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Então, os mineiros pagam suas contas de água e esgoto, passa dentro da conta do FGP. Se o FGP tiver um valor X mínimo que a PPP exige, ele retém até aquilo ali e o troco ele devolve para a Copasa. Então, eu estou financiando o hospital com o risco pulverizado de qual é o meu risco? O hospital não atender ninguém, não pagar, o FGP acabar o dinheiro e nenhum dos mineiros pagar a conta de água e energia, água e esgoto. Quer dizer, cara, para acontecer tudo isso, o mundo acabou. Então, por isso que eu digo que eu não tenho preconceito, porque o hospital tem gente que não olha. Eu falo, olha, calma, hospital é um negócio complicado, deixa eu olhar, né? É um hospital aqui normal que é dinheiro, né? Não dou. Não, esse hospital é diferente. É uma PPP e o FGP é assim. Ok. Né? A mesma coisa a aviação. Você vê lá, tem aviação. Você empresta para a companhia aérea, você tá maluco? Não. É um hangar em Guarulhos que serve a Latam. Poxa, a Latam tá mal. Pediu Chapter 11 lá, como se fosse uma recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Não, mas é a fiança do Bradesco. Tá. A fiança do Bradesco. Então, sabe, a gente precisa dar um passo além daquele preconceito. E, você não gosta de centro-oeste, ou é norte, ou é nordeste, ou é sudeste, ou é sul. Não, a gente olha todas as operações, tenta não se prender a esse viés, a esses pré-conceitos, né? Mas aonde realmente existe mais risco, precisa de um mitigador específico, senão a gente vai negar a operação. E, não sei se as pessoas sabem, mas a maior parte das operações de crédito são negadas. Né? A gente, para comprar uma, analisa 5. Nem sei se o número é esse, mas assim, a ordem de grandeza é. Tá? A gente já analisou, só para você ter ideia, a gente já analisou operações que somam, não que a gente fosse comprar, porque a gente não, às vezes a operação é de 400 milhões, a gente analisou para comprar 5. Mas a gente já analisou mais de 5 bilhões de reais para comprar 370 milhões, que é o patrimônio líquido do SNCI hoje. Bom, interessante, Vitor. E como é que é esse processo de originação? Você pode até citar algum tipo de CRI que está na carteira, enfim, que vocês originaram, é mais ativo, vocês correm atrás, ou o mercado está tão aquecido que vem para vocês, ou parceria com securitizadora? Como é que funciona esse processo? As oportunidades de negócio vão para onde tem dinheiro. E quando o público sabe que você tem um fundo que investe e tal, as oportunidades começam a chegar. Então, esse mundo ele é muito feito de relacionamentos. Então, existe já... Eu já estou nesse mercado há muitos anos, a Amanda também está nesse mercado há muitos anos, então as operações chegam para a gente de parceiros que nos atendem há muitos anos. Então, originadores de crédito, o cara que está lá na ponta, lá não conhece o incorporador, vem e traz a oportunidade. Ele não traz a operação pronta, ele fala assim, fulano precisa de dinheiro, ele quer construir esse projeto, a gente pega, senta e estrutura junto com essa pessoa, essa operação de crédito. Então a gente estrutura bastante coisa, um que já está na carteira que eu posso abrir é o RDR de Itu, ele é uma obra em Itu, no município do interior de São Paulo. Esse é um exemplo, tem o Supreme Garden, que é no sul, tem um outro CRI que vai entrar também do mesmo empreendedor do Supreme, ainda não está na carteira. Tem, então, vários dos CRIs a gente origina e também compra no mercado secundário. A gente comprou Tecnisa, a gente comprou MRV, a gente comprou várias coisas que o mercado originou, nos mostrou, a gente avaliou e comprou. Né? Então, a gente, apesar de estar sempre aberto para mercado secundário, a maior parte das nossas operações elas são no mercado primário e a gente tem a cabeça de segurar até o vencimento. É claro,
como eu disse, está tudo à venda. De vez em quando bate um aqui, ou já esses dias tentaram me comprar o de hospital. Eu falei, então eu vendo, a taxa é tanto. Não nos entendemos em taxa, não foi vendido. Então, a gente não fica aqui, não, tem que girar porque eu tenho que ganhar, tem que girar. Não tem que girar. Vai carregando. Os ativos são bons carregando. Se alguém quiser comprar, a gente mostra, vê, negocia a taxa, né? Então, a gente também está aberto para mercado secundário, mas isso a gente não tem uma dependência de giro para poder aumentar rendimento, não. E, Vitor, como é que foi o resultado dessa terceira emissão de cotas? Se você já possui um pipeline? O pipe é sempre maior do que o dinheiro que a gente capta. Então, a gente captou mais 120 milhões de reais, o pipe passa de 200 milhões. Porque muitas operações caem, é normal, operações atrasam, então o pipe está maior, a gente deve alocar em algumas operações aqui, não deve demorar tanto para que a gente aloque isso, mas enquanto o dinheiro cai, a gente já faz uma operação compromissada, é bem importante lembrar que a operação compromissada ativa, eu coloco o dinheiro em algum lugar, com compromisso, do cara me recomprar o CRI e me devolver meu dinheiro. Não é que eu faça uma operação compromissada e eu me alavancando, tá? Nada contra quem faça, mas assim, só para ficar claro que, nesse caso, é uma operação compromissada ativa. Eu compro com compromisso de revenda, eu não vendo com compromisso de recompra, tá? E a gente deve rapidamente fazer a alocação desse recurso, rapidamente, sei lá, 60 dias, em algumas operações, em tranches novas de operações que a gente já originou, que são obras que estão andando, né, e vão precisando de mais dinheiro para cumprir todo o orçamento, e outras operações novas também. Então, a oferta, ela teve, para nossa felicidade, ela teve uma demanda forte, mais uma vez, foi uma oferta que deu 40% de direito de preferência, os cotistas, um terço acompanhou, depois, nas sobras, a gente teve também a compra de novas cotas, e no montante adicional, nas sobras das sobras, né, teve uma demanda que levaria um rateio muito elevado. Então, a gente, mais uma vez, cortou discricionariamente os maiores cotistas, tiramos aqui a alocação dos sócios, por exemplo, para privilegiar o varejo, de maneira geral. Então, a gente conseguiu fazer com que o pedido do varejo fosse atendido em 2/3, né, em 66,67%, que é 2/3 do pedido. Então, quem pediu ali seus 10 mil ficou com 6.600 reais de alocação definitiva. Cortamos o mínimo possível. A gente gosta de ter sobredemanda, porque assim, quem não gosta de ter um monte de gente querendo comprar o produto? Todo mundo quer ter, todo restaurante quer ter fila na porta. Mas a gente sabe que quem está na fila, está na chuva, está no frio, não é legal. Então, estar na fila não é bom. Então, o rateio é chato, né? O cara, pede 10 mil, você só entrega 6, ou entrega 5, ou entrega 7. É chato que o cara, poxa, eu me programei para comprar 10 mil. Então, o rateio é chato, a gente tenta fazer um rateio menor possível. Quer dizer, entregar o maior percentual dos pedidos possível, a gente vai cortando discricionariamente os institucionais. Mas, sim, feliz por ter gente, por ter demanda, né? Mas tentando não deixar as pessoas na fila, na chuva aí, no frio, atendendo, né, botando um cobertor maior possível ali nos pedidos do varejo, principalmente os menores. E, Vitor, a gente tem um tempinho aqui ainda antes de encerrar. Eu queria fazer uma pergunta que é um debate recorrente, pelo menos eu em particular participo de lives praticamente toda semana, e é a pergunta de todo investidor de fundos imobiliários, essa questão porque nessa janela dos últimos 2 anos, realmente foi uma janela que trouxe grandes rendimentos aí no segmento de recebíveis imobiliários. Agora a gente espera que a inflação comece a ceder, o juros está alto e tudo mais. E o pessoal já está perguntando se é a hora da virada, né, de repente alocar muito mais em tijolo do que em papel, porque de repente a partir de agora começa a ficar mais atrativo aí o tijolo, até porque tem muito tijolo interessante com desconto aí no mercado. Então eu queria que você falasse sobre isso, dentro até de um contexto do que a Sunoashi está trabalhando em termos de cenário aí de inflação e juros para frente. Olha, os juros, né, o Banco Central teve uma reunião recente, e há uma discussão de até onde vai ou por quanto tempo fica elevado, né? Por quanto tempo a taxa Selic fica elevada. Então, durante o carrego, né, o rendimento nominal dos fundos de CRI ainda deve ser
bastante elevado nos próximos trimestres aí. Então, se você olhar desse ponto, é difícil tentar enxergar o dia da virada, né? Fazer market timing, adivinhar o dia que vai bater a mínima e virar é muito, muito difícil. Pouca gente consegue fazer isso bem e mesmo quem faz bem erra bastante. Então, não é sempre também que acerta. A Suno, como Value Investor, a gente avalia um ativo se ele está bom ou não e a gente compra ou recomenda a compra sem ter como adivinhar exatamente o momento da virada. A gente está vendo muitos fundos de tijolo muito baratos, então eu não sei se vai demorar mais um trimestre para virar. Qual é a hora da virada? Essa pergunta do $1 zilhão, né? É o momento da virada, mas a gente acredita que nos preços atuais das cotas de fundos imobiliários de tijolo, são poucas vezes na vida que a gente vê oportunidades tão boas quanto essas. Vitor, mas vai demorar mais um trimestre, mais um semestre para esse negócio virar. Eu não sei quanto tempo vai demorar para virar, quando é o ponto da virada, mas que está muito barato o fundo de tijolo está, e aí a pessoa que está ali embriagada com o rendimento dos fundos de CRI, né? Está ali acostumado com 1,20, 1,30, 1,40 por mês ali de rendimento, quando ele se der conta, né, que a taxa de juros, que a inflação se acomodar, que a taxa de juros baixar, que os fundos de CRI começarem a pagar 1% de teto, né? Hoje é piso, né? Quando 1% virar teto, 1,10, 1,5, 90, 80 centavos, como já aconteceu não tem muito tempo, e os fundos de tijolo voarem por custo de reposição, né, por volta da demanda e não ter como a oferta de imóveis acompanhar uma melhora no PIB, na renda, no crescimento, sei lá, no ano que vem, alguma coisa assim, quando as pessoas se assustarem, não vai dar mais para ter comprado a cota no preço que está hoje. Então a gente prefere comprar fundo de tijolo hoje, né, prender a respiração, aguentar firme durante um período que eu não sei quanto e se beneficiar disso lá na frente e falar assim, olha, lá atrás, em 2022, né, a gente comprou fundo de tijolo, né, enquanto as pessoas estavam embriagadas com fundo de CRI. A gente tem os dois, tá? Assim, o cliente que escolhe, tá? A gente tem os dois produtos. Mas no FOF, por exemplo, no nosso fundo de fundos, que a alocação é nossa, a decisão é nossa, ela é majoritariamente de tijolo. A gente tem uma alocação majoritariamente em fundos que compram imóveis, propriamente dito. Então, a gente acha que é para comprar tijolo. Agora, se vai virar esse mês que vem, nesse trimestre que vem, aí eu sinceramente, não faço a menor ideia. Assim. A Selic parecia que estava chegando num teto, mas com questões de pressão inflacionária já encomendadas para 2023, notadamente combustíveis, vai ficar difícil saber o teto da Selic e ainda vai ficar difícil saber quando ela volta a cair. Né? Ela teoricamente já poderia voltar a cair esse ano com essa engorda. A inflação de 2023 engravidou. Né? Assim, não sei se as pessoas estão acompanhando, mas a queda nos combustíveis que provavelmente a gente vai ver em 2022, ela, com o final dessa isenção de impostos, ela pode fazer com que a inflação de 23 já comece o ano muito elevada, vai ser bom para 2022, vai ser ruim para 2023, então talvez a Selic, que poderia já começar a cair no final desse ano, vai ter que cair em algum momento um pouco mais distante aí no calendário, para poder não deixar a inflação escapar em 2023. Então tá certo, Vitor, aqui com um padrão para a gente poder encerrar aqui nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse então suas considerações finais. Olha, obrigado pela oportunidade, agradeço a audiência de quem está até agora nos acompanhando, vou reforçar o pedido aqui, se você não deu o seu like, dê o seu like, se você viu até agora, você deve estar gostando, dê o seu like, comenta aqui embaixo, queria colocar minha rede social também à disposição, meu Instagram, que é @VitorLopesDuarte, peço a edição para colocar aqui o meu @, Vitor Lopes Duarte. No meu Instagram eu falo bastante de conteúdo, falo de coisa bastante séria, faço umas piadas, brinco um pouco, boto um pouco de humor aqui para poder deixar também um pouco mais leve, a turma tem gostado. E para encerrar, falo o seguinte, você precisa fazer o que você está fazendo agora, né? Assistir os vídeos, pesquisar bastante, para que você possa tomar sua decisão de investimento em informações
concretas, em coisas verdadeiras, né? Não tome decisões de investimento baseado em dicas, em recomendaçõezinhas de bizu e não sei o que e tal, fofoquinha. Presta muita atenção, é o seu dinheiro, é o seu patrimônio, é a sua reserva, é a sua renda que você precisa cuidar, e os fundos da Suno, o fundo de fundos, o fundo de crédito, e também agora, né, o novo fundo de tijolo que a gente está começando, estão à disposição para que você possa fazer a alocação dos seus recursos, e estamos à disposição para tirar todas as dúvidas que, caso vocês tenham, tá bom? Obrigado pela oportunidade de estar aqui e estou à disposição. Valeu, Vitor. Então, vou fazer o reforço aqui do que o Vitor falou, né? Então, se está aqui até agora, não esquece de deixar o like, fazer algum comentário, alguma sugestão. E, então, de novo, obrigado para toda a equipe aí da Suno Asset, né? A RI também, a Glenda, que ajudou aqui na produção dessa entrevista. E, então, Vitor, até um abraço para você aí, até uma próxima oportunidade. E para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais.